Neste vídeo, então, nós vamos estudar o que a gente chama de leis de Kepler. O nome já é sugestivo, então quem desenvolveu as leis, né, foi Kepler, né, sendo que o período de 1601 a 1612 foram os anos mais produtivos na vida de Johannes Kepler. Johannes Kepler, né, teve seu nascimento em 1571 e o seu falecimento em 1630. Ele foi astrônomo, astrólogo e matemático de origem alemã, tá? Bom, ele desenvolveu as leis de Kepler através das medidas de muita precisão, né, de outro astrônomo chamado Tycho Brahe. Kepler elaborou as 3 leis que descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol ou dos corpos celestes através destas medidas, lembrando que essas medidas eram realizadas a olho nu, tá? Então, aqui eu trago para vocês, né, a imagem do nosso sistema solar. Então, nós temos o Sol no centro, correto? O primeiro planeta que gira em torno do Sol é o Mercúrio, depois vem Vênus, Terra. Então, aqui entre a Terra e Marte, nós temos a Lua, temos o quarto planeta, Marte, quinto planeta, Júpiter, sexto planeta, Saturno, né? Urano e Netuno. Então, isso daqui é só para lembrar vocês que quando a gente comenta em órbitas dos planetas, são todos os planetas, né, que orbitam ao redor do Sol. Bom, então vamos entender o que fala a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, então, é a lei, né, que descreve as órbitas dos planetas. Então, eu já estava falando antes, né? Quando a gente fala aqui e exemplifica com apenas um planeta, vocês precisam transferir esse conhecimento para os demais. O que diz então a primeira lei de Kepler? Ela diz o seguinte: todos os planetas do sistema solar, incluindo a Terra, não precisava nem dizer, né? Giram em torno do Sol em órbitas elípticas, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. O que é uma elipse, né? Vamos trazer aqui para vocês, ó. Uma elipse, ela é da seguinte forma, prestem bem atenção. Ó. Elipse é isso daqui, é esse formato. Ou seja, é um círculo, né? Em que a gente achata ele um pouquinho. Isso faz com que a gente tenha 2 focos. Aqui eu tenho o foco 2 e aqui eu tenho o foco 1, tá? Então, observem que se eu tenho esse formato e aqui eu tenho o centro, nós temos aqui uma distância do centro até esta linha aqui. Esta linha aqui representa a órbita do planeta, ou seja, nessa linha é onde nós estamos representando a posição, todas as posições deste planeta, ou seja, ele está me dando, né, a trajetória do planeta ao redor do Sol, certo? Então aqui, ó, por exemplo, essa daqui poderia ser do primeiro planeta do sistema solar, depois para ter o segundo eu teria uma elipse um pouquinho maior e assim por diante. Então, observe que do centro até essa extremidade nós temos uma distância. E do centro até a outra extremidade, nós temos uma distância maior. E isso caracteriza o que a gente chama de afélio e periélio. Então, assim, só para que vocês entendam. Hélio, em latim, significa sol, tá? Então, esse daqui é o sol, tá? Então, assim, o que é o afélio? É a maior distância, né? Afélio, afastado do hélio, tá? Então, nós temos o afélio, tá? E nós temos o periélio.
que é a menor distância entre o centro e a órbita do planeta, certo? Então, afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Periélio, perto do hélio, perto do Sol. Então, o que que diz a primeira lei de Kepler, só para voltar, né? Que é a lei das órbitas, que todos os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol em órbitas elípticas, sendo que o Sol ocupa um dos focos. Está aqui. Então, a primeira lei de Kepler pode ser muito bem representada por esse desenho, certo? Segunda lei de Kepler é chamada lei das áreas. Vamos entender o que que ela diz. Ela é bem complicada na escrita, mas ela não é tão difícil de entender. Ela diz assim, ó, um planeta em sua órbita ao redor do Sol descreve de tal forma, move-se de tal forma que o vetor posição com a origem no centro do Sol e extremidade no centro do planeta varre áreas iguais e intervalos de tempos iguais. Vamos colocar aqui uma representação para que a gente possa, então, explicar um pouquinho melhor, tá? Então, aqui que ele está dizendo? Você vai pegar um vetor no centro do Sol, né? E vai ligar o Sol com o planeta, por exemplo, quando ele está aqui, quando ele está aqui, do centro do Sol até, né, o centro do planeta, tá? Então, assim, vamos voltar. Em pontilhado aqui é a trajetória que o planeta vai fazer, aqui está sendo representado o planeta Terra, tá? O movimento acontece no sentido anti-horário, tá acontecendo dessa forma aqui. Aqui eu estou representando uma posição, aí a Terra gira, 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 chega nessa posição. E vai chegar a um ponto que ela vai estar aqui e aqui. Mas o que que a gente quer representar com esse desenho? Nós queremos representar a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. O que que ele diz? Ele diz o seguinte, que se a gente pega um ponto do centro do Sol até o centro do planeta, né, e acompanha isso daqui, né, num certo intervalo de tempo, ele vai varrer essa área 1 aqui, certo? Aí, num outro momento, vai acontecer que o planeta está mais afastado do Sol. Ó, observe. E ele precisa varrer a mesma área, tá? Então, é como se ele passasse aqui, daqui para cá, né? Ele varre a mesma área 2, aqui que ele está chamando aqui, em tempos iguais. Então, observe o seguinte, vamos ver o que que a gente consegue concluir com isso. O que que vocês têm que concluir com isso? Ó, primeiro, que o tempo da Terra para sair dessa posição e chegar a essa posição vai ser igual ao tempo que ele sai dessa posição e chega nessa posição, tá? É isso que ele me diz. Outra coisa que ele me diz, que essa área, né, que ele desenvolveu nesse tempo tem que ser igual a essa área aqui nesse tempo aqui. Observe que como ele está mais distante do Sol, significa que ele precisa se deslocar menos, porque a área está aqui. É tudo isso daqui, tá? Bom, mas daí eu também posso concluir o seguinte, que quando o planeta está mais próximo do Sol, olha só, ele precisa andar mais, ou seja, o deslocamento, né, do planeta é maior do que em 2. Por quê? Porque ele tem que compensar, porque ele não está tão distante do Sol. Então, o deslocamento dos planetas ou de um corpo celeste próximo do Sol é maior do que quando ele está afastado. E o que que isso implica? Ó? O tempo é igual, mas o deslocamento é maior. Significa que a velocidade, olha só, para compensar esse deslocamento que tem que ser feito no mesmo tempo, daqui para cá ele tem que estar com uma velocidade maior do que daqui para cá. Ou seja, se eu estiver no ponto do afélio mais afastado do Sol, vai ser menor, a minha velocidade vai ser mínima,
porque eu estou no afélio o mais afastado possível. E quando eu estou o mais próximo possível, ou seja, no periélio, a minha velocidade é máxima, tá? Então, é isso que implica a segunda lei de Kepler, certo? Terceira lei de Kepler, também é considerada a lei dos períodos, tá? Vamos lá. O que diz essa lei? O quadrado do período de revolução é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita. O que significa isso? Olha só. Primeiro, o que é período de uma revolução? O período, então vamos lembrar o seguinte, que essa linha em azul está representando, né, a órbita do planeta, certo? O que ele está dizendo? O período da revolução, ou seja, o tempo gasto para uma volta completa, que se chama período, ao quadrado, tá? Ao quadrado, então eleva ao quadrado, tá? É diretamente proporcional ao cubo do raio médio. O que é o raio médio, tá? Se o meu exercício não me diz qual é o raio médio, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho o periélio aqui representado como distância 1 e eu tenho o afélio representado como distância 2, o que eu faço? Eu somo as duas distâncias e divido por 2, que eu vou ter o raio médio. E esse raio médio vai ser elevado ao cubo, tá? Então, o que significa isso? Que eu tenho aqui uma equação. Então, o período da revolução completa ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo vai ser sempre uma constante, certo? Se eu estiver comparando dois planetas, né, como por exemplo um planeta A e um planeta B, eu posso ter uma igualdade, ou seja, o período do planeta A ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo do planeta A é igual ao período de uma revolução completa do planeta B ao quadrado dividido pelo raio médio do planeta B elevado ao cubo. Então, esta é a nossa equação das leis de Kepler. Lembrando que as leis de Kepler também são válidas para um movimento de satélites ao redor dos planetas, certo? Agora, nós vamos fazer então um exemplo. Vamos lá. O exemplo diz o seguinte: a distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros e o período da Terra, ou seja, o tempo gasto de uma volta completa da Terra ao redor do Sol é de 1 ano, ou seja, 365 dias. Qual é o período de Marte se ele se encontra a uma distância média de 228 milhões de quilômetros do Sol? Vamos lá, então. Vamos tirar os dados. O que diz? O raio da Terra é de 150 milhões de quilômetros, tá? O período da Terra é 365 dias. O raio de Marte é 228 milhões de quilômetros. E nós queremos descobrir, né, o período de Marte. O que a gente vai fazer? Nós pegamos aquela nossa equação, né, que relaciona dois planetas. Só que nós vamos substituir por M, porque é Marte, e T por Terra, tá? Ou seja, o planeta A vira Marte e o planeta B vira Terra, tá? Vamos substituir os valores, tá? Só prestem atenção aqui, ó. Como os dois estão em milhões de quilômetros e milhões de quilômetros, isso daí é a mesma unidade, não tem problema, tá? Dos dois lados a gente pode simplificar. Vamos substituir então os valores. O que eu quero é o período de Marte, tá? Nós temos que o raio de Marte é 228 milhões de quilômetros, eleva ao cubo, né? Tem que ser igual ao período da Terra, que é 365 dias ao quadrado, dividido por 150 milhões de quilômetros elevado ao cubo. O que vocês vão fazer? Só resolver isso daqui. Então, olha só. 228 ao cubo vai dar esse número enorme aqui. Assim como 365 ao quadrado vai dar um número razoável e 150 ao cubo, esse outro número. Agora, nós temos que isolar, né, o período
de Marte. O que que eu fiz? Olha, para não ficar passando de um lado e para outro, eu simplesmente dividi esses dois números e obtive esse número pequenininho. Agora, o que que acontece? Esse número aqui vai passar para cá multiplicando. E aí eu vou ter este valor aqui. Lembrando que aqui nós temos o período de Marte ao quadrado. Então, nós temos que tirar a raiz quadrada para ter o período. Tirando a raiz quadrada, nós vamos encontrar, então, que o período de Marte é de 684 dias. Ou seja, o tempo que Marte leva para dar uma volta completa no Sol é de 684 dias.